Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Dessa vez eu venho com a recomendação de um outro filme de Sidney Lumet, como eu comecei esse canal, um dos meus diretores favoritos, que aqui é O Veredito, de 82, na cabeça de alguns a sua última obra-prima. Opinião de neófito, né? Pessoal que acha que prêmio, indicação, Oscar mede um filme com Paul Newman e... qual o nome? Perdão? Charlotte Rampling. Tem o Jack Warden também, companhia frequente desde o primeiro filme de Lumet. Esse é um drama de tribunal que aborda a jornada do protagonista Frank Galvin, que é um advogado falido que vive de causas menores desde que um caso que ele assumiu, em que ele tinha como certo, foi a razão da sua falência e perda do seu último casamento. Eu coloco esse filme como a terceira melhor interpretação, não, terceira, segunda melhor interpretação da carreira do Paul Newman, dos meus atores favoritos, que eu colocaria assim em segundo lugar daquela geração logo após o Brando. Enquanto o Brando se enveredava por papéis icônicos e visualmente chocantes, o Newman buscava uma escola do Actors Studio, mas que ele tentasse trazer a emoção e não a transformação. Não à toa eu acho que ele escolheu, apesar de ter uns papéis bem populares, ele escolheu muito se enveredar por projetos que fizessem o espectador sair, se não austero da sala de cinema, sair pior do que quando entrou. Personagens que ele não gostava e que você provavelmente não tem que gostar para gostar do filme. O filme trabalha, então, esse personagem entrando em conflito com uma rede de hospital, um hospital católico, que por uma falha médica levou uma dos seus pacientes, uma garota, a um estado vegetativo. Ele enxerga ali, eles estavam prestes a concluir um acordo com a família, ele enxerga que aquele caso é muito mais do que um simples acordo pagaria, porque é uma falha que levou a vida humana a um estado catatônico, vegetativo, né, vamos dizer assim. E ele então decide apostar tudo. Esse é um filme que, contra o sistema, contra uma firma de advocacia muito bem conceituada, o oponente dele no filme é o James Mason, em um sistema que nem o juiz gosta dele, porque ele já tem uma má reputação de ser um perdedor. E ele, além de tudo, é um alcoólatra. O filme sutilmente aborda a questão do alcoolismo do personagem, vinculado ao seu trauma da perda. Acho que é o que leva quase todos os homens a algum momento à depressão, é o confronto com alguma esfera de fracasso emocional, profissional. No dele foi os dois. E é a temática que o Lumet, de novo, um dos maiores diretores existentes para mim, acho que está no meu top 3. Coloco ele facilmente no nível de Kubrick e Hitchcock em genialidade. Ele escolhe esse tipo de conflito ao longo da carreira dele, desde o primeiro filme, que é o drama de tribunal, 12 Homens e uma Sentença, que é o homem sendo confrontado com um sistema, com uma máquina que não opera normalmente, e através de muito esforço e de uma necessidade de se colocar a pensar e de forçar os outros a pensar, quando na verdade eles nem querem, os outros que ele quer que pensem é o público, é você. Ele mostra que às vezes você não precisa de evidências para você mostrar, para você evidenciar, para você provar em que uma coisa está errada. Desde 12 Homens e uma Sentença até chegar nesse, depois eu poderia citar Sombras da Lei, que eu ainda vou falar aqui, o Sob Suspeita com Vin Diesel. Ele trabalha personagens que mostram casos de delitos, casos de falha jurídica, em que a ausência de provas colabora para o cenário de conclusão final. Que por mais que te falte provas de que algo ocorreu, o ponto de vista do protagonista acaba sendo confirmado. Talvez por uma insistência, não em provar que ele está certo, mas que falta algo do outro lado para condenar ou perdoar alguém. Aqui no caso, para condenar.
Tanto que a famosa frase traduzida em 12 Homens e uma Sentença, que aqui é como inocente, quando o personagem do Lee Jacob desaba sobre a falta de firmeza das provas naquele júri, não é inocente, é não culpado, not guilty. E aqui o personagem dele confronta essa máquina com a ajuda de alguém que ele encontrou uma outra alma quebrada igual a ele, que era a personagem da Charlotte Rampling, em processo de divórcio, o seu antigo professor, que é feito pelo Jack Warden. Então ele enfrenta esse sistema. É o desafio de perseverar que o Lumet trabalha nos seus filmes, e é a forma em que o Paul Newman, talvez um dos seus papéis mais heróicos, consegue entregar ainda assim a vereda que ele procurou buscar como ator dramático, que é a de fazer você não vibrar, não ver nele um super-herói, não ver nele uma figura, até mesmo para você gostar. Você tem que ver nele um reflexo do que você até mesmo queira longe, desde que ele entregue nisso uma boa atuação. Esse era o camaleonismo dele. Ele queria ser várias formas não agradáveis da natureza humana. E a maioria delas era cotidiana, ou pelo menos historicamente comprovada. Isso tem muito na filmografia dele. E aqui agora vai a minha análise do que esse filme representa. De todos os protagonistas desses dramas de tribunal, esse é o mais intimista de Lumet. É o menos cinematográfico. Ele não é intelectual e presente como o do Henry Fonda, nem é caricato ou carismático como os do Vin Diesel em Sob Suspeita ou do Andy Garcia em Sombras da Lei. Mas ele tem uma jornada heróica que é tudo que é possível na selva do concreto de Lumet. Que seria um homem lutando contra seus demônios internos na grande selva de pedra que é Nova York. Não é Nova York que eles abordam ali, não, mas vamos dizer assim, os Estados Unidos, vamos falar assim. Não é Nova York, eu confundi aqui, perdão. E enquanto ele tenta contornar um erro do passado e mostrar que ele ainda consegue fazer algo de útil na profissão dele, ele é confrontado com pelo menos uma realidade de um sistema verdadeiro que vence sobre ele no final. A vitória que ele consegue com muito esforço contra aquela firma, contra o hospital que ele estava denunciando, que causou a morte daquela menina por morte não, o coma daquela menina por negligência. Isso vem com tanto esforço que, mesmo ele não conseguindo ter provas sólidas, ele mostra que o êxito do outro lado em sabotá-lo está muito visível para um júri ignorar. O júri nesse filme ele é subjetivo. Você não vê o lado dele da história, igual 12 Homens. E resta ele no final apenas o apelo do veredito. Dele implorar. Ficou mais escuro, que estranho. Começou o galo. Dele implorar uma vitória naquele momento, uma piedade daquele júri. Só que ele consegue fazer aquilo ao ponto de até mesmo o clérigo daquele hospital duvidar da legalidade da postura que eles adotaram. Afinal, ele era só um diretor, ele não estava lá na mesa, né, na hora. E sim, houve o crime. Só que há outra questão. Por isso que eu botei na thumbnail essa frase. Ele já começa o filme, ele é um loser, ele é um perdedor. E ele começa aquilo ali já com um simbolismo que é até usado depois em Copland, pelo personagem do Stallone. De ficar naquele pinball, naquele fliperama, tomando uma cerveja já pela manhã, tomando cerveja, comendo ovo cozido em bar. Aquilo ali é a pincelada que o filme dá que esse personagem é um alcoólatra, depressivo. E ele projeta naquele jogo ali algum tipo de vitória que só tem sentido na cabeça dele. E só vai ter sentido quando ele ganhar, e ele só vai ganhar se ele persistir. Ele persiste em paralelo com aquele vício. Quando ele encontra a personagem da Charlotte Rampling, que é Laura, aqui digna demais de uma atuação perfeita, ele vê um farol para que ele possa voltar a ter por quem se empenhar. Não ser mais o pária que ele é. Apesar de ter todas as
forças contra ele, todos os desafios contra ele. A máquina legal, a máquina jurídica, a máquina capitalista. Ele não é alguém que lucra vencendo. E ainda assim, ele é confrontado com o outro lado que lucra, feito pelo personagem do James Mason, que compra a lealdade do par romântico dele, da Laura. E então, com uma pequena ajuda do mentor dele, feito pelo Jack Warden, ele descobre que, na verdade, ela não está se divorciando. Ela até está, mas quando ele a conhece, ela pontua que o foco da vida dela é botar a vida dela nos trilhos e comprar um apartamento novo. Ela comete espionagem profissional, né? No caso, espionagem... acho que esse é o termo. Traindo o lado emocional dele, o manipulando, abusando da vulnerabilidade dele por ele ter a depressão dele, o alcoolismo, e por ele ter gostado dela. E ela também gostava dele. Esse que é o ponto que a crítica do cinema hoje não se permite fazer. A mulher da nova Hollywood era igualada com o homem na capacidade de ser podre. Algumas mulheres da nova Hollywood, essa eu acredito que foi o último exemplo da nova Hollywood de fazer isso com as mulheres, eram encarnações do vilão em pele de cordeiro. Era o subantagonista da situação. Tem isso em vários exemplos, um dia eu vou falar mais sobre. Mas isso era uma riqueza. De certa forma, há uma representatividade aí. Ela comete um tipo de prostituição, porque ela gosta dele, porém ela opta pelo dinheiro, pelo suborno. Ela abusa e ainda colabora para que ele tenha um estado emocional frágil que possibilite ele de perder. Tem uma cena no meio do filme em que ela rompe com ele, que ela fala que não dá para confiar em perdedores e tudo mais, ela não pode ficar apostando num cavalo perdedor, para ver ele quebrar, a ponto de ele ter que se trancar dentro do banheiro para não passar pela humilhação de deixar ela ver ele tendo uma crise de ansiedade. E ele, quando ele descobre a traição dela, é uma cena totalmente lacônica. Lumet nos entrega uma sobriedade. Esse é um filme de um viciado lidando com situações sóbrias. Um dependente químico, um alcoólatra. Tanto que quando ele bate nela no restaurante, é um tapa tão seco que ela cai no chão, ela não tem aquele típico lábio rachado do cinema. Ela só vaza o sangue pelo canto da boca, dando a entender que rompeu um tecido, né, no choque com o dente assim. E ela deixa ele embora. É horroroso para quem está de fora, mas para quem está dentro da situação e ela sabe disso, o que ela cometeu poderia colocar ela na cadeia ou arruinar a vida profissional dela, se ele quisesse levar adiante. Ele bateu numa mulher, mas do lado dela esse tapa saiu caro? Sai caro no sentido de que ele ganha no final. Ele consegue demonstrar as falhas nessas engrenagens a ponto do veredito ser favorável a ele, mas é uma vitória de raspão. E na vida real é isso que a gente consegue. Dificilmente a gente tem um cenário de 100% de vitória, dificilmente a gente tem 60% de vitória na maioria do tempo. O cotidiano do ser humano no lado urbano da vida, ainda mais no lado de um advogado, é isso. Ó. Esse é o melhor que eu posso te entregar. A família ganhou. Do lado da família foi uma vitória total. Foi feita a justiça, mas ele, enquanto indivíduo, enquanto herói da história, o máximo que ele ganhou foi uma vitória raspando, foi provar que ele não é uma falha, mas até o sucesso dele custou a ele a mulher que ele gostava. Igual quando ele perdeu. Ele era casado, ele tinha um bom casamento, o fracasso dele levou ele ao fundo do poço, e agora ganhando também, ele tem que fazer o sacrifício de deixar para trás a mulher que ele se apaixonou. Ganhando, ele perde. Por isso que o final desse filme é uma análise, com o que rima do início, da cena dele bebendo cerveja e jogando no fliperama. Uma vitória que se ele ganhasse ele não teria sentido nenhum, era só
um placebo para a mente dele, eu tenho que ser um vencedor pelo menos numa esfera mínima. Ali ele começa a entrar nos trilhos de novo, e ela, do apartamento dela, ligando para ele o novo apartamento que ela tanto queria, afundada em álcool e remorso, tentando ligar para ele no melhor momento da vida dele em anos, num escritório mambembe, aproveitando a paz da própria consciência e tomando um café. Quando ele vê ele ouve, perdão, aquele telefone, que até eu acho que é um telefone de disco ainda, tocando, aquele trim, ele até tenta se estender para pegar o telefone, mas ele evita e volta pro café. Aquele telefone tocando é a lembrança dele de que aquele vício, aqueles erros do passado estão ali para espreitar ele sempre. E aquele café amargo, que já deve estar frio, enquanto ele está ali pensando e o telefone tocando, é o melhor de vitória que ele vai conseguir, é o mais próximo de uma trombeta do céu que ele vai ter, aludindo ele como algo além de uma falha. Ele é o herói possível daquela situação. Esse é um dos melhores filmes que eu já vi. Está no meu top 5 de Sidney Lumet. Essa área aqui toda que eu tenho é dele. Top 3 da atuação do protagonista. Eu acho que eu colocaria Rebeldia Indomável, que eu também vou fazer um vídeo. Depois eu colocaria Desafio à Corrupção. E é um dos melhores filmes de tribunal já feitos. Só que não da temática passada 100% no tribunal. É uma análise de personagem dentro de um filme de tribunal. Bom, essa fica a minha recomendação, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tá? Um abraço.